Vamos então refletir sobre o sacramento da confissão, ou o sacramento da penitência. É um sacramento de cura, e aquele que se aproxima do sacramento da penitência recebe da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e os reconcilia com a igreja e com a comunidade. Jesus manifestou várias vezes o perdão dos pecados e confiou aos apóstolos seu próprio poder de perdoar os pecados e dar-lhes autoridade de reconciliar os pecadores, a igreja e a comunidade, conferindo a estes o munus de ligar e desligar, dado a Pedro e ao colégio dos apóstolos. Portanto, a reconciliação com a igreja é inseparável da reconciliação com Deus. A base bíblica, por exemplo, João 20, do versículo 22 e 23, Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, serão retidos. Os atos do penitente são a contrição, a confissão e a satisfação. Percebamos, quanto à contrição, consiste numa dor na alma e detestação do pecado com a resolução de não mais pecar. A contrição pode ser perfeita ou imperfeita. Quando perfeita, nasce do amor de Deus, ou seja, é uma contrição de caridade, de puro amor. A contrição imperfeita também é dom do Espírito Santo e nasce da consideração do medo do pecado e da condenação eterna. É a contrição por temor. Já a confissão, o outro ato de penitente, ou seja, a acusação. Por ela o homem encara de frente os pecados, assume a responsabilidade e abre-se de novo a Deus e à comunhão com a igreja e com a comunidade. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte do sacramento da penitência. Com relação ao terceiro ato do penitente, a satisfação, percebam que muitos pecados prejudicam o próximo e, quando possível, é necessário reparar este mal. Exemplo com roubo, onde se tem que se restituir o bem. A absolvição liberta do pecado, mas não remedia as desordens que ele causou. Portanto, deve fazer alguma coisa a mais para reparar, ou seja, satisfazer os males que causou. Por isso, a penitência imposta pelo confessor deve levar em conta a situação pessoal do penitente e procurar seu bem espiritual. E deve também corresponder, na sua justa medida, à gravidade e à natureza dos pecados cometidos. O ministro deste sacramento é o sacerdote ordenado. O sujeito é todo filho de Deus que tenha incorrido em pecado grave, deve buscar o quanto antes a reconciliação com Deus. A matéria deste sacramento são os pecados confessados diante do Padre. A forma é quando o Padre diz as palavras: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a graça deste sacramento é o perdão dos pecados e nos devolve a graça santificante e é um remédio espiritual. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém.